Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Que orgulho ter a sua audiência e a sua companhia. Hoje no programa eu recebo o vereador de Vitória, Mazinho dos Anjos. Vamos falar um pouco sobre a cidade de Vitória e também um pouco sobre a trajetória do Mazinho até chegar à Câmara Municipal. O programa Em Destaque já está no ar. Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque. Como eu disse na escalada, hoje o nosso convidado é o vereador de Vitória, Mazinho dos Anjos. Eleito lá pelo PSD. Mazinho, prazer te receber aqui. Boa noite, viu? Boa noite, Fabiano. É um prazer estar aqui no programa Em Destaque. Prazer é nosso te receber aqui. Mazinho que tem uma ligação muito forte, né, com a questão do empreendedorismo jovem, lá atrás ainda, né, um histórico forte com a FECAD, que é a Federação Capixaba dos Jovens Empreendedores. Lá que eu conheci o Mazinho há alguns anos atrás já, né, Mazinho? Tem bastante tempo, né? Tem um tempinho já, né? Vamos falar tempo não, para não parecer que a gente está velho. Não, lógico. Fabiano, na verdade, assim, a militância no associativismo começou no movimento estudantil na faculdade. Antes disso ainda? Antes disso ainda. Lá em 2000, eu entrei na faculdade em 2000, então 2000 a 2004, eu fiz parte do DCE, do Diretório Central Estudantil, fui vice-presidente, depois presidente. Lá a gente fez uma relação muito boa com o Zé Risse, que hoje é presidente da Ordem. Na época que eu fui o presidente do DCE, o Zé era o presidente do CA de Direito. Que bacana. Então a gente fez muitos eventos juntos, muita luta em prol dos alunos da faculdade. Inclusive, o último evento que nós fizemos, por coincidência, foi um debate, um seminário de direito eleitoral, onde os candidatos a prefeito de Vitória participaram desse debate. Olha que legal. Então, na época, era o Conze, Teteco, o Milton Baiano e o César Conago. E a gente fez um seminário, e o primeiro dia do seminário foi um debate entre os pré-candidatos a prefeito de Vitória. Então, foi muito interessante. Bacana. E ali a gente começou essa relação do movimento jovem. E depois, quando eu me formei em 2004, eu abri um pequeno escritório de advocacia com mais um colega e entrei no desafio também de ser empreendedor. E abri um campo de futebol society ali em Santa Lúcia. Legal. Que a gente deu o nome nesse campo de Olé Society. Eu comecei a ver como que é difícil, Fabiano, você ser empreendedor na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo e no Brasil, né? É difícil, né? Muita burocracia. Muita burocracia. Em 2004, eu demorei 6 meses para conseguir um CNPJ. É mesmo? Hoje em dia, depois de 15 anos, 16 anos, é mais fácil, você abre o CNPJ de um dia para o outro. Naquela época eu demorei 6 meses, eu fiquei 11 anos com comércio sem alvará da vigilância sanitária. Na época eu não queria não, porque eu não conseguia realmente. Você protocolava o documento na prefeitura, aí depois de 6 meses o fiscal ia lá para analisar a estrutura do empreendimento. Quando ele olhava, já tinha documento vencido, porque alvará do Corpo Bombeiro que estava lá era 1 ano, limpeza de caixa d'água 6 meses, então você tinha que apresentar um documento novo que já estava vencido. Aí o fiscal falava, não, você tem que ir lá na prefeitura protocolar. E nesse vai e vem, o documento nunca saía. Então é um desafio enorme, dificuldade de acesso a crédito. Isso é um problema até hoje no Brasil, aqui em Vitória não é diferente. Né? Um jovem que quer empreender, que quer abrir o seu negócio, vai num banco pedir um dinheiro para começar a sua vida, ele não consegue. Só consegue dinheiro em banco quem tem dinheiro. Então, você tem que ter garantia, você tem que ter um carro, um apartamento, ou dinheiro em conta. Então, empréstimo não é para quem precisa, é para quem tem dinheiro, né? E essa luta, a gente começou a discutir isso lá na FECAD, lá em 2005. E a gente juntou um grupo de jovens que estavam começando sua vida, ou no negócio familiar, ou no negócio próprio. E criamos o Sind Jovem, lá na Federação das Indústrias. E também o CDL Jovem na CDL Vitória. E a partir dali a gente começou a desenvolver essas pautas, discutir essa questão de diminuição de carga tributária, de transparência no imposto pago pelo cidadão. O cidadão paga o imposto na ponta, na compra de qualquer produto, você está pagando, tem imposto embutido. O cidadão não sabe que tem, muitas das vezes. Então a gente fez um projeto muito bacana chamado Feirão do Imposto, para dar transparência ao imposto que o cidadão paga na ponta. E a gente criou, depois de 1 ano, a Federação Capixaba de Jovens Empreendedores. Como você falou, o jovem ele acaba não tendo vez no banco, no crédito, para conseguir as coisas. E quando você fomenta isso e cria artifícios e cria relacionamento, articula isso com o poder
público e tenta buscar espaço para o jovem, você acaba facilitando, às vezes, até a visão dele, né? Poxa, eu também posso ser um empreendedor, também posso abrir um negócio, eu posso gerar emprego para outras pessoas. Tudo isso muda a vida da pessoa também, né? Exatamente. Nessa época, de 2004 para 2005, essa palavra empreendedorismo era uma palavra feia, né? Tinha uma resistência danada. Sim. Era um momento no Brasil de muito concurso público. As pessoas queriam, da minha geração, da sua geração, queriam passar no concurso. Sim. Para ter uma estabilidade financeira. Muito das poucas pessoas queriam empreender, né? E a gente iniciou esse desafio de discutir empreendedorismo naquela época. A visão de empreendedorismo, acho que até hoje um pouquinho, aquela visão da Revolução Industrial, né, de 1848, que o empresário é um grande vilão e o trabalhador é quem fica comendo as migalhas. Sim. Mas isso é uma falácia. Se você pegar em Vitória, por exemplo, 90% dos empreendedores são micro e pequenos. Sim. O dono do negócio é quem é o funcionário também, né? No balcão está a esposa, às vezes o sogro está ali no financeiro. É família, né? Atendendo o outro parente. Então, assim, são negócios familiares pequenos que geram emprego e renda na cidade. Claro. A maioria dos empregos vem dos micro e pequenos, dos empreendedores individuais. Então, isso mudou, né? Essa visão de antigamente mudou bastante. Nós precisamos ter um governo, uma prefeitura que facilite a vida do empreendedor, que facilite a vida do cidadão. Eu acho que o fundamental do governo, que o governo não gera emprego, gera renda. Quem gera são os cidadãos empreendedores. Claro. Eles que geram emprego e renda. Então eles precisam de ter, se não atrapalhar, tá bom, né? Eu falo muito isso. Sim. Se a prefeitura não atrapalhar a vida do cidadão e do empresário, já tá bom, de bom tamanho. Aí ele tem tempo para investir no negócio. E quando você fala atrapalhar, você está falando diretamente com a questão da burocracia, né? Sim, sim. É aquilo que você citou, o seu exemplo mesmo do seu negócio, que você abriu lá um campo society, você não conseguiu os alvarás. Ou seja, é uma coisa boba, administrativa, mas que pode inviabilizar o negócio, né, Mazir? Sim, assim, a burocracia, ela tem que existir, mas tem um excesso de burocracia. O problema é o excesso. Exatamente, porque quando você começa a olhar para esse excesso de burocracia, às vezes o custo daquela burocracia é muito maior do que o benefício que ela traz para o cidadão ou para a sociedade. Para você ter um trâmite burocrático, às vezes aquilo ali custa mais caro do que você não ter. Então eu acho que é isso que tem que ser pensado, olhado para dentro do quadrado e olhar para fora do quadrado, para o serviço público ser mais leve, mais rápido, mais célere. E uma máquina pública mais simples. Sim. É isso que o cidadão precisa, ele não precisa ficar perdendo tempo. Hoje nós estamos aí no século XXI, no celular você faz tudo. Sim. Para que eu preciso ir na prefeitura para tirar um carnê de IPTU? Né, Isso é tão década retrasada, né? Exatamente. Essa questão muito presencial. Tem que mudar isso. Hoje em dia você pode fazer, eu advogo no Tribunal de Contas, por exemplo, eu faço tudo no meu escritório. Eu protocolo petição do escritório, eu olho as decisões do escritório, eu faço, até nessa pandemia, foi até bom. Nós estamos fazendo sustentação oral no escritório e protocolando o vídeo no sistema do tribunal. Quer dizer, a prefeitura tem que fazer isso, ela tem que ser mais simples para o cidadão não precisar perder tanto tempo em aprovação de projeto, em regularização de imóveis. Regulação fundiária, né? Sim, regulação fundiária nem se fala, é uma burocracia enorme que depende de cartório, depende de prefeitura. Nós temos um problema seríssimo na cidade de Vitória em relação à regulação fundiária. Muitos imóveis irregulares, aprovação de projeto na prefeitura é muito lento, nós temos um passivo gigantesco. Então, assim, esse ponto que a gente trabalhamos muito no movimento Jovem Empreendedor e levamos isso para discutir no mandato de vereador. Pois é importante, né? É importante levantar essa bandeira e buscar soluções, né? Porque, de fato, a burocracia acaba inviabilizando muitos negócios. E quando a gente fala do momento que a gente está vivendo, né, Mazinho? Um momento de pandemia, um momento em que a economia está abalada com toda essa crise que a gente está vivendo, cada vez mais você precisa desburocratizar para você gerar oportunidades, gerar emprego, gerar renda. E isso não pode ser uma falácia, tem que ser de fato, tem que ser uma atitude, né, dos governantes, dos gestores públicos. Reduzir a burocracia. Lógico que a gente não estava para abrir as porteiras, deixar tudo liberado, como você mesmo ponderou, né? A burocracia ela é importante, em especial para você ter um controle e evitar a corrupção. Mas o excesso inviabiliza as coisas. A gente precisa de uma prefeitura mais confiar no cidadão, né?
porque a gente tem um princípio invertido da boa-fé hoje na administração pública. Parte do princípio que todo cidadão é desonesto. A administração pública nunca confia em você, até que você prove ao contrário. Deveria ser o diferente. Deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. Então, eu vou dar um exemplo simples que o seu ouvinte aqui, o seu telespectador vai entender. Se eu chegar na prefeitura e falar que eu moro no endereço tal, ela não acredita em mim. A minha palavra não vale de nada. Na frente do servidor público, eu dizer, qual é o seu endereço? Meu endereço é rua tal. Não vale de nada. Eu tenho que trazer um documento da EDP Excelsa para comprovar que eu moro ali. E a EDP nada mais, nada menos do que uma concessionária pública que, se você ligar para lá e trocar o nome e o CPF de quem é o proprietário da casa, ele troca na hora. Então, quer dizer, a palavra do cidadão, o princípio da boa-fé, não existe para a administração muitas das vezes. Sim. Mas um documento de uma conta de luz tem validade como comprovante de residência. Sim. Então, é isso que eu acho que tem que mudar na administração pública. Você tem que partir do princípio que o cidadão está ali falando a verdade. Se ele não estiver falando, ele tem que ser processado criminalmente por falsidade ideológica, por quer que seja. Então, tem a lei para isso, para ele ser punido, se ele estiver fazendo alguma coisa errada. E é a mesma questão de aprovação de projetos. Se eu contratei um engenheiro, eu tenho uma lei do plano diretor urbano, e ele faz um projeto, o arquiteto e o engenheiro faz o projeto em cima da lei. O protocolo da prefeitura, ela tem que analisar se está de acordo com a legislação só, ela não tem que dar opinião no projeto para mudar isso, mudar aquilo. Aí o projeto fica 6, 7, 8 meses. Se você fizer errado, aí sim tem que ter a fiscalização para te punir, porque você fez errado, contrário ao que diz a legislação. Então é isso que a gente tem que discutir, celeridade. A gente vê aí, é triste, um investimento igual a Leroy lá no aeroporto, que demorou 5 anos para bater a primeira estaca. Um empreendimento que gera 1.000 empregos na cidade. E que há muito tempo está tentando se instalar aqui em Vitória. Tentando se instalar, ficou 5 anos para conseguir a parte burocrática da prefeitura, para poder conseguir um alvará de obra e iniciar a obra. 5 anos. A maioria dos empreendedores desistem numa demora dessa, não tem capital para sustentar um tempo tão grande para você começar um empreendimento. Tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente continua conversando. Tem vários outros assuntos para a gente tratar hoje com o vereador de Vitória, Mazinho dos Anjos, nosso convidado de hoje do programa Em Destaque. Bem rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o vereador de Vitória, Mazinho dos Anjos, nosso convidado de hoje aqui no programa. Mazinho, no bloco anterior fala um pouquinho sobre o início aí da sua trajetória, ainda lá no DCE, do curso de Direito, né? Isso, da FDV. Depois falamos um pouco da FECAGE e também um pouco de burocracia que os nossos municípios, nossos estados, o país ainda tem muita, né? Infelizmente. É lamentável porque, como você bem disse, a gente inviabiliza negócios, inviabiliza a geração de emprego, né, e renda para muita gente por meio dessas medidas, né, burocráticas. Agora, vamos falar um pouco sobre a sua atuação também lá na Câmara de Vitória, né, lá na Câmara Municipal de Vitória. Você já sempre teve uma postura muito independente, né, e também uma postura muito crítica à gestão atual da Prefeitura, né? Queria que você comentasse um pouco dessa relação, dessa discordância, né, com algumas ações que a Prefeitura tem, que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Então, Fabiano, eu estou no meu primeiro mandato, foi a primeira eleição que eu disputei, né, em 2016, e tive a graça de Deus de ser eleito. E no meu planejamento estratégico, eu trouxe muitas ferramentas da iniciativa privada para o setor público, né, para o mandato de vereador. E logo de início, eu fiz um planejamento estratégico. E no planejamento estratégico, a nossa missão ali principal é ser reconhecido como vereador de acordo com a lei orgânica do município, que atribui ao vereador fiscalizar, representar e legislar. Então, nessa seara de principalmente fiscalizar, eu não poderia deixar de cumprir a função de vereador, que é fiscalizar o executivo. É a principal função do vereador, é fazer a fiscalização.
Eu, como estudante de direito, apaixonado pelo direito, né, especializado em direito legislativo, constitucional e administrativo, eu sou muito pragmático em relação à função do legislativo. Nós temos que separar as funções do executivo, legislativo e judiciário. Claro. Então, como parlamentar, eu tive que atuar como fiscalizador. Né? E as gestões atuais dos governos do executivo, eles olham muito o legislativo como um órgão que deve ser enfraquecido, como se fosse um cartório do executivo. Então, eu encaminho um projeto de lei para a Câmara simplesmente tem que chancelar. E eu, como muito crítico, gosto de estudar os projetos, né? O que chega para a Câmara, até por compromisso com o cidadão, eu sempre analiso os projetos, pontuo, chamo os segmentos da sociedade que tem interesse em discutir aquela pauta, né? Seja esse segmento terceiro setor, segundo setor, sempre eu faço esse debate. Então, eu comecei a criar para o executivo uma atuação diferente do que ele era acostumado ao dia a dia. Sim. O projeto chegava na Câmara, pedia a base do prefeito para aprovar e aprovava em urgência, bem rápido, porque o que veio de lá é o que tem que ser chancelado. E aí, daí que surge essa falsa imagem de que eu sou o crítico da administração, que eu sou um opositor. Na verdade, eu sou um estudioso dos projetos, conforme vocês, cidadão, que me colocaram lá, me cobram. É função do legislativo. É minha função. Né? Ainda há muita confusão por parte de algumas pessoas da diferença e do que diz cada poder, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Né? O executivo, ele de fato executa, ele faz, ele realiza a obra, ele constrói a obra, se assim a gente pode dizer. O legislativo, ele está fiscalizando, né? Ele está acompanhando, ele está auxiliando, assessorando, né? E o judiciário já cuida já mais de você estar apurando ali as leis, né? Como a gente pode dizer, talvez mais... Já tem, o judiciário, ele atua quando tem um conflito, né? Ele está intermediando, né? Faz uma intermediação, né? Entre os poderes, exatamente, né? Então, acho que assim explica bem. E de fato, é importante deixar isso claro, né? É papel do vereador. Então, você está cumprindo o seu papel. Estamos cumprindo o papel. Né? Agora, me fala uma coisa sobre o projeto Revogaço. Eu achei muito interessante. Você está me falando que a expectativa é de revogar quase 5.000 leis até o final do ano, é isso? Exatamente, Fabiano. Que leis são essas? Então, quando a gente assumiu o mandato, uma promessa de campanha que eu tive que cumprir foi a criação da Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo. E essa comissão a gente começou a fazer o estudo e levantamento de toda a legislação do município. Vitória tinha 9.300 leis no início de 2017. Então, quase 10.000 leis no município. Ou seja, uma quantidade absurda de legislação. O cidadão, eu falo muito que quando você tem excesso de legislação, as pessoas não conhecem a lei, não respeitam a lei. Então, você começa a ter uma sociedade que não acredita na lei. Né? Isso é ruim para a sociedade. Sim. Então, nós começamos a fazer esse trabalho de analisar toda a legislação. Criamos esse projeto Revogaço pela comissão. A comissão é composta por 5 vereadores, 1/3 da Câmara. E começamos a fazer compilação de legislação e revogar diversas leis. Nós já revogamos umas 3.000 e poucas leis no município de Vitória. E até o final desse ano devemos finalizar essa legislatura com mais de 5.000 leis revogadas na cidade de Vitória. Quando a gente fala dessas leis, Mazinho, a gente está dizendo de leis, por exemplo, que dão nome, como a gente fala, leis nominativas, né, que dão nome a alguma coisa, ou autorizativas, que autoriza o executivo a fazer alguma determinada obra. É basicamente isso que está dizendo? Na verdade, tem de tudo, né? Tem leis inúteis, tem leis já ultrapassadas, tem leis que a gente juntou numa só, porque não precisa ter várias, por exemplo. Existiam lá na Câmara leis com datas comemorativas e datas de eventos. Existiam 283 leis. Nós revogamos todas e criamos uma lei só, que é o calendário municipal de eventos e datas comemorativas da cidade. Então, se uma escola quer pegar o calendário para saber, para fazer atividades na escola ali, de dia do índio, dia do professor, dia dos pais, tem uma lei só que ela trata de todos os dias do calendário.
dias e semanas, então está tudo compilado numa legislação só. Sim. Então, quer dizer, facilita até para o cidadão, né, que quer consultar a lei. Nós estamos fazendo um trabalho também de compilação de leis que tratam do mesmo assunto. Por exemplo, quero falar de direito do consumidor. Tinham 50 leis no município. Nós juntamos tudo e criamos códigos de defesa do consumidor, como se fosse um código de defesa do consumidor com as leis compiladas. Sim. E tinham leis nominativas, que a gente está criando também uma lei só, para tratar de todos os nomes de ruas, de vereadores da cidade. Então aí eram mais de 2.500 leis. É muita coisa. Muita coisa. E leis autorizativas, que não pode ser feita mais, leis autorizativas, já tem uma decisão do STF há muito tempo, que o vereador falava assim, autoriza o Poder Executivo a construir uma unidade de saúde. Isso é uma decisão discricionária do prefeito. A gente conhece isso como lei cobra d'água, né? Sim, sim. Aquela lei que absolutamente ela não serve para nada, porque de fato o prefeito ele tem autonomia para fazer uma obra, né? E tinham leis antigas, leis, por exemplo, tinha uma lei que eu acho hilária que enterro noturno na cidade de Vitória, tinha que ter um vigilante lá, a prefeitura tinha que colocar um vigilante lá obrigatoriamente para acompanhar aquele enterro. Ou seja, isso não acontece, inviável. É inviável, a prefeitura não faz, então é uma lei que não tinha sentido. Sim. Né? Você botar um vigilante noturno para um enterro noturno. Sim. Uma coisa que a gente está buscando agora também, que depende da mesa diretora, é colocar no site mais fácil acesso ao cidadão as principais leis do município. Lei orgânica do município, plano diretor urbano, código de postura, código de meio ambiente, código sanitário. Então essas leis, elas estarem com mais fácil visualização para o cidadão para ele poder isso também é muito importante. Consultar. O cidadão às vezes fica à mercê, né, desse monte de uma legislação às vezes que não dá para ser compreendida e muitas vezes cheia de muita burocracia, né, porque você embola ali várias leis e sobre o mesmo assunto. Exatamente. Uma lei que sobrepõe a outra. Nós somos a favor de fazer não só um revogaço de leis na Câmara, mas também a Prefeitura fazer um trabalho, a gente já solicitou isso por ofício, por indicação que chama na Câmara, sim, um trabalho de compilação da legislação, tanto de decretos, portarias e também de legislação. Então isso é um trabalho que tem que ser feito. Sim. Hoje existem mais de 15 mil decretos na Prefeitura de Vitória. Mais de 15 mil decretos. Também, né, nem os servidores da prefeitura conseguem saber o que ele tem que cumprir, porque é muita legislação, muitos artigos, muita determinação. Então, o cidadão fica perdido, o servidor público fica perdido. Fica todo mundo perdido. Gira uma subjetividade muito grande, um poder muito grande para o servidor público contra o cidadão, sim, que é a parte mais fraca da relação, sim, né, e não deveria ser, que o servidor público está ali para servir o cidadão. Então é esse trabalho que a gente está buscando fazer na comissão e na Câmara de Vitória. Mas o nosso tempo está praticamente já acabando. Mas antes, eu preciso te fazer uma pergunta também. Você se colocou como pré-candidato nesse momento à Prefeitura de Vitória. Queria que você falasse um pouco dessa decisão que te levou a isso, né? E o que você pretende trazer de novo, né? Trazer nesse momento, até porque é um momento muito delicado, a gente comentou isso aqui fora do ar, né? De pandemia, um momento em que tudo está tão diferente, tudo está tão difícil, mas eu quero saber assim, o que você traz nesse momento, qual é a sua ideia para a Vitória, né? Então, Fabiano, Vitória, como todas as cidades do Brasil, vão passar por um grande desafio pós-pandemia. Um desafio de queda de arrecadação, um desafio de uma necessidade imensa em relação à saúde e assistência. Vitória já tem uma dificuldade social muito grande. Se você for atravessar Leitão da Silva, subir o morro de Consolação, São Benedito, Curijique, você vai ver uma pobreza extrema. E se você atravessar a rua para lá, você vai ver uma classe A, B. Então você tem uma diferença social muito grande que vai aumentar com a pandemia, já vem aumentando. Sim. A quantidade de pessoas desempregadas. Esses 5 meses de pandemia que nós estamos vivendo, de um aumento terrível de desemprego e fechamento de empresas. Então nós precisamos sim, uma prefeitura mais eficiente, com pessoas técnicas na prefeitura, competentes, resgatar o protagonismo da cidade de Vitória. Vitória é uma cidade maravilhosa, uma cidade linda, uma cidade que tem um potencial turístico enorme, uma cidade que tem pouco habitante e muito recurso, são 2 bilhões de orçamento. Se a gente olhar para os municípios da Grande Vitória, em comparação com Vitória... É bem distante a realidade. É muito distante, a população é menor e o orçamento é maior. E é uma cidade consolidada, nós estamos aí há décadas com uma cidade com estrutura consolidada de ruas, de hospitais, unidades de saúde, creches, escolas. Nós
Nós temos 103 creches e escolas na cidade de Vitória. Então atende todos os bairros. Então nós precisamos de quê? De Vitória voltar a ser protagonista, voltar a ser a capital desse estado. Mostrar esse potencial que nós temos, desenvolvendo inovação, tecnologia, uma nova matriz econômica para a cidade. Nós não podemos depender do parque industrial, que nós somos muito dependentes hoje. Praticamente quase 1/3 do orçamento da cidade vem do parque industrial. Sim. Nós precisamos desenvolver o micro e pequeno empreendedor, fomentar nova geração de renda na cidade, fomentar emprego em parceria com o mercado de trabalho. Não adianta você fazer um curso para uma comunidade carente se você não conversou com o mercado para saber o que ele precisa para contratar. Na sua opinião, então falta um pouco mais de diálogo aí? Falta bastante diálogo. Falta bastante diálogo com todos os segmentos, seja ele o segundo setor, que é o mercado, que são as empresas, seja ele o terceiro setor. Terceiro setor, muitas das vezes, as ONGs, as entidades sem fins lucrativos, elas conseguem fazer melhor do que o poder público e com menos recursos. Então, esse momento de pandemia é um momento que deve ser de muita união entre primeiro setor, poder público, segundo setor, mercado e terceiro setor, ONGs, associações sem fins lucrativos, porque com essa força, com essa união, nós vamos conseguir sair dessa pandemia e voltar a gerar emprego na cidade, voltar a fomentar o desenvolvimento sustentável da cidade. Tá certo. Olha, infelizmente o tempo acabou, né? Teria tanto assunto pra gente conversar ainda, né, Mazinho? Aqui. O programa tinha que ter 2 horas de duração aqui pra gente poder falar tudo. Mas quero te agradecer muito, foi um prazer te receber aqui, conversar um pouco sobre Vitória, sobre o empreendedorismo, né? Conversar um pouco sobre, enfim, tantos assuntos que de fato podem mudar a realidade de quem vive nas cidades, né? E é isso que acho que a grande questão de quem se coloca como servidor, né, no serviço público, é mudar a realidade do coletivo, não é isso? Exatamente, é realizar sonhos, né? Então a gente tem que estar na política por vocação, né? Não é porque precisa de estar na política. Eu acho que todos nós temos que dedicar um tempo da nossa vida, em algum momento, para dedicar o entorno que você faz parte, seja ele na política, seja ele numa associação de moradores, seja ele numa entidade sem fins lucrativos. Eu acho que o ser humano tem que dedicar algum momento da sua vida para o próximo, para servir o próximo, independente de onde for, numa igreja, né, numa entidade. Você tem que fazer o voluntariado e participar do movimento de onde você vive. É isso aí. Olha, Mazinho, mais uma vez, muito obrigado. Um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, Fabiano, e parabéns pelo programa. Sucesso. Muito obrigado, Mazinho. Sucesso para você também. Obrigado. A você de casa, obrigado pela audiência, obrigado pela sua companhia. A gente se encontra de segunda a sexta, às 8h30 da noite na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. Ótima noite para você e até o nosso próximo encontro.